Bom dia a todo mundo, bom dia. A gente tá aqui para mais um café com Psicolite. Eu vou chamar a Jaque para participar, tá bom? Bom dia, Priscila. Já que tá aí, gente. Só um minutinho. Bom dia. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom dia. Acho que sim, né, Pri? Você respondeu? Acho que sim. Isso aí. Pronto. Bom dia, Bom dia. Pezinho aí, vamos lá. Já Já tem café. gente aí chegando? Bom dia, gente. Esperar uns segundinhos. A Jéssica disse que não tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Acho que a Tá me Pri também não ouvindo? tá ouvindo. Acho que sim. Gente, vou ter que abrir aqui, senão meu cachorro não vai deixar a gente em paz. Vamos lá. Ok. Só tá eu, você e a Jéssica? E a Priscila? Bom dia, Priscila. Bom, ah, É, Jéssica, eu não a sei. gente tem É só você que conversado. não tá ouvindo. A Jéssica não tá te ouvindo? Ela acha que. Será que isso sou eu? Ela disse. Tá Mas ouvindo? Eu também não? Não eu tá tô ouvindo? ouvindo tudo certo. Também tô ouvindo. Priscila, você pode confirmar se você está ouvindo a gente, por favor, para a gente A Jéssica começar? já confirmou já. Tá ouvindo sim. Bom, nós escolhemos o Janeiro Branco falar um pouquinho sobre, né, o papel da psicologia, o papel do profissional, do psicólogo, perante a sociedade e elucidar aí algumas coisas que é, acontecem de forma confusa, né? E que em vez de facilitar para o paciente, a sociedade em geral, acaba confundindo, né? Algumas ações, alguns movimentos, né, que deixam o psicólogo, na verdade, fora do lugar dele, né? Então, a psicoterapia, ela tem um fundamento, ela tem uma utilidade na vida da pessoa, no acompanhamento de alguns atendimentos, né? Nós terminamos a semana passada falando que quais médicos precisam de apoio de um psicólogo. A gente falou do psiquiatra, do nutricionista, do, do ginecologista, do urologista, do nutrólogo, né? Do fonoaudiólogo, às vezes. Então, esses profissionais, às vezes, precisam que o psicólogo trabalhe junto com eles. Existem situações em que a pessoa procura o psicólogo para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Nessas situações que tem me intuído muito ultimamente, né? É, o psicólogo trabalha sozinho, né? É, quando a pessoa quer resolver conflitos, quer trabalhar conflitos de relacionamento ou conflitos internos mesmo, né? Que ela procura a terapia dessa maneira, então. Mas nos outros, a psicologia está presente para apoiar em outros tratamentos. Estou ouvindo um barulho, é o retorno da minha voz, será? Que está entrando atrasada e eu escuto eu falando. Ok. Então, é muito importante que as pessoas entendam essa diferença.
Tem outro tipo de trabalho que o psicólogo faz? Tem. Tem um outro tipo que chama acolhimento, né? Que não é a sessão de terapia em si, quando a pessoa precisa de um atendimento emergencial, não existe isso. Mas, por exemplo, a pessoa tentou suicídio, né? Está no hospital. O que vai acontecer? Isso é uma sessão de terapia que vai acontecer no hospital depois que a pessoa tentou suicídio? Não. É uma sessão de acolhimento, né? Então, não tem nenhuma técnica é, que vai ser usada ali, a não ser uma escuta para acolher aquela dor. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe. Um monte de gente, né? Vamos dar um exemplo de catástrofe. Fala uma catástrofe recente. Tá? Aquela que aconteceu na escola, né? Eu já sei, usando, lembra? Aquilo Foi o mais lá, recente que eu lembro, é. imagens de Mariana. Né? Por quê? Porque é um trauma conjunto. O que é feito nesse momento? Tratamento psicológico? Não, acolhimento, né? Uma acolhida para aquela situação catastrófica ou aquele momento muito forte que a pessoa não está em condições de passar por um tratamento terapêutico. Então, quando a gente marca com um psicólogo a nossa primeira consulta, ela não é um acolhimento, a não ser que eu esteja numa situação dessa. Ela é uma sessão de anamnese, como qualquer outro profissional da área médica faz, né? E isso, né, deixa a sociedade em dúvida. E tem algumas razões pelas quais isso deve estar acontecendo. Porque o, o momento atual trouxe outros profissionais que fazem um trabalho parecido, similar ao do psicólogo, e que, né, a primeira consulta é para ele vender o serviço dele. Né? O psicólogo não pode trabalhar dessa forma. Né? Ele é um profissional da área médica. Então, assim, você não vai ao cardiologista ver se o cardiologista é bom para você. Né? Você vai lá pagar a consulta dele. Você não vai ao ginecologista, vou ver, vou experimentar você para ver se você. Né? Isso aí é, assim, é uma desvalia, né, a um profissional que faz uma faculdade de 5 anos, que o último ano é quase que é uma especialização. Né? Então, assim, a gente precisa, né, olhar para iguais de forma igual e para diferentes de forma diferente. O trabalho dos demais profissionais tão importantes quanto os nossos, mas cada trabalho tem o seu lugar e é vendido, né, e é apresentado ao público da forma que o trabalho é. E nós não podemos misturar essas coisas. Né? E também não podemos achar que devemos competir com esse tipo de trabalho, que é diferente, que tem outras características, que faz outras entregas, que traz outros benefícios. Né? Então, e a gente precisa elucidar isso, inclusive, para a sociedade. E também, acho que para os novos psicólogos, porque eles entram, né, na vida profissional com essa disfunção de entendimento. Tá ali. Você acha disso tudo? Enche o saco, né? Monólogo do Psicolife com a Jaque. Não, não, é que assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando como que o psicólogo se coloca, né? Falando agora para os psicólogos, como que o psicólogo se coloca perante as pessoas que buscam atendimento, né? É, a gente sabe muito bem que o nosso paciente, ele tende realmente a olhar para nós como alguém igual, né? Como um espelho, como alguém que projeta o que a gente tem ali, né? Um retorno, né? A gente é um retorno do paciente. E o paciente não valorizar aquilo que ele vê em frente dele, que é o psicólogo, né? Também remete a ele não valorizar ele mesmo, né? O que ele realmente é, né? Então, assim, se o psicólogo não se coloca de uma forma valorizada na frente do paciente, o paciente também não vai conseguir enxergar o valor daquilo, entende? Quando a gente fala de dinheiro, tem muito a ver com do pagamento, tem muito a ver com ganância, ou ser mesquinho, ou não custa nada você receber uma pessoa, né, de primeira e tal, e não cobrar e fazer um atendimento gratuito.
um acolhimento, né, como falam, mas assim, ao mesmo tempo, qual é a primeira impressão que a gente passa quando a gente vai conversar com o paciente a primeira vez, né? A impressão que fica é, tá, você pode vir aqui, conversar o que você quiser, e você não se compromete com o tratamento, você continua, e vem aqui para desabafar quando você estiver com vontade. Eu acho que passa muito esse recado, entende? De que não tem um compromisso. Sim, e na verdade não tem como você demonstrar o que é o atendimento terapêutico desse jeito. Ele vai compreender o que é acolhimento, não o que é sessão. É. E aí ele vai comparar uma coisa que não é, Isso, né? E vai dizer por aí, só isso com meu amigo, tomar um café. Esse que é o principal problema, né, da gente tentar igualar, é isso que você acabou de explicar, é igualar uma conversa, por exemplo, para fazer uma contratação de um projeto de vida com um coach. Que o que vai acontecer ali? Ele vai te explicar quanto tempo vai precisar e tal, e para você, para te fazer aquela entrega, e você diz, eu quero ou não esse serviço. Mas a terapia não é isso. Né? Você não vai na fisioterapia com uma guia para fazer 20 sessões, vou fazer a primeira e daí eu vou falar assim, não gostei não, então eu não vou fazer aqui e não vou. Não é desse jeito. Né? Então, essas coisas. E também você não vai fazer uma coisa que não é sessão de fisioterapia na primeira. Você vai fazer sessão de fisioterapia. Então, o fato, talvez, de nós termos mais de um papel, né, que realmente o acolhimento é um trabalho do psicólogo. Né? Mas quando é isso? Né? Quando a pessoa está em uma situação, né, de calamidade, em uma situação que não acontece todo dia na vida dela. Né? Ah, mas eu não fico todo dia com crise de fobia ou com ansiedade, né? Mas aí é um transtorno que você vai tratar. Né? E só a sessão de acolhimento não vai resolver. Então, essas diferenças a gente precisa saber orientar e explicar, né, o paciente quando ele procura a gente. Importante também situações em que a pessoa quer um laudo. E aí a pessoa pede para você assim, você dá aquela cartinha? Que cartinha que eu dou? Laudo é um serviço que o psicólogo presta. Né? laudo é o resultado de um Laudo processo técnico. de avaliação. Ele é o Oi? resultado de um processo de avaliação. E não é uma Não tem receitinha. como fazer uma cartinha. Pior O que laudo isso. representa o final de uma avaliação de aprovação ou não. E você pode dar um laudo negativo também, né? Para qualquer procedimento, para qualquer coisa. Né? E O aí laudo precisa também é o ter. final de um psicodiagnóstico. Pode ser um Sim, psicodiagnóstico, né, quando a gente faz uma criança, né, de estrutura da personalidade, mas pode ser um laudo favorável ou não a uma condição para uma cirurgia, né, um estado emocional no crime, né, o laudo, mas não é uma cartinha. E não tem como eu emitir uma tal cartinha sem ter estudado, né, e colocado ali. Por que acontece isso, gente? Porque deve ter gente que emite a cartinha. Senão a pessoa não chegava para pedir a cartinha. E essa responsabilidade é de quem? Dos psicólogos. Nossa, nossa inteira. Porque assim, se um psicólogo faz cartinha, essa responsabilidade é minha também. Porque eu sou dessa classe. Né? Porque eu trabalho com isso. Quem defende? Aí a gente fica assim, o conselho não se defende. Ué, quem é o conselho? Nós mesmos. Não adianta a gente pagar um conselho de classe e não ter uma consciência de classe. Adianta? A consciência de classe antecede o conselho de classe. Né? Porque, em tese, é ela que vai formar o conselho. Então, por que o conselho não faz nada? Mas se você sabe que fulano dá a cartinha e você não. Eu não faço, mas tem gente que faz. sim, tem gente que faz. Só que depois a Só gente que percebe que essa algumas pessoas permite não. É.
o resultado disso, né? As coisas não dão certo. É difícil dar certo. Tem um laudo, tem um processo de avaliação, né? Tipo bariátrica, por exemplo, né? Que é o que mais acontece hoje em dia. E as pessoas Sim, parecem que não estão exigindo mais, né? Quer dizer, qualquer um faz. não estão, mas eles recebem a cartinha, né? Daí a pessoa come, tem uma hemorragia aí. Eu não lembro qual foi um famoso que eu estava assistindo uma entrevista esses dias. Ele fez a bariátrica e ele se arrependeu de ter feito. E ele estava falando isso numa entrevista. Eu acho que é que era obeso, ele era um comediante, eu acho. Ele disse, eu vou ver se eu acho o vídeo, mas ele disse assim, mais ou menos. Eu fiz a bariátrica, mas eu me arrependi. Porque aí eu comecei a descontar em outra coisa. Ele Pois falou. é. Não fez um processo de avaliação nem uma mudança de mindset adequado. Porque, no caso da bariátrica, não é só o laudo, né? É a mudança de mindset para a pessoa, E o né? pós-cirúrgico, né? O acompanhamento também. Mas falando disso, a gente está falando do quê? Da posição do psicólogo, de como o psicólogo se coloca e como é importante ele deixar claro o que ele faz, né? Pra gente não cair nisso. Sim, e como é importante a gente ter a consciência e passar essa consciência, compartilhar, né? E assim, quando eu vejo alguém que está fazendo, né, uma cartinha, qual deveria ser a minha conduta? O que que vocês acham? A conduta do outro psicólogo? Quando eu sei que tem alguém fazendo uma cartinha no lugar de fazer um laudo e espalhando isso pela sociedade, qual que deve ser a minha conduta? Se é a minha classe de trabalho? Que consciência eu tenho que ter a respeito? É um questionamento para a gente deixar. Porque é muito fácil eu dizer assim, ah, mas é o conselho que tem que cuidar disso. O conselho somos todos nós. Não adianta nenhum grupo de trabalhador, nem ter um sindicato, ter um conselho, ter qualquer coisa desse tipo, se não reflete, né, o que é necessário, a consciência que precedeu ele. Então é muito sério isso. Né? É muito sério a gente ajudar as pessoas a compreenderem que na vida delas, tudo o que elas fazem, a culpa é delas. Né? Elas são responsáveis pelas atitudes delas. Se a gente estiver num lugar onde mais ou menos isso, né? Não. Né? Todo o processo terapêutico, né, a base dele é o quê? É a pessoa se autorresponsabilizar pelas escolhas. Aí, né, socialmente, a gente também tem que agir com tudo. Os nossos posicionamentos, principalmente posicionamentos profissionais. Pessoais, não. Né? Não preciso estar compartilhando minhas escolhas de férias com o mundo. Né? Isso não vou mergulhar com os golfinhos, sei lá, nadar, não precisa saber que é a minha preferência. Ou vou, sei lá, olhar as tartarugas lá no projeto. Cada um faz o que quer. Mas no meu posicionamento profissional, a gente tem que ser único, limpo, claro, para todo mundo saber, né? Como é que eu me posiciono perante a profissão que eu escolhi. É muito importante. E a gente reclama muito. Ai, mas o psicólogo isso. Ai, mas a consulta de tal coisa é X dinheiro. Se a do psicólogo é X, ué. Por que será? Né? Por que isso? Por que isso está assim? Nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Né? Nós é que dizemos o quanto o nosso trabalho vale na sociedade. Perguntas? Olha, o povo ficou sério, não colocou coração. Aí não compartilharam a nossa live. Não vou mais falar de assunto sério. Brincadeira. Esse é um assunto bem delicado, né? Que mexe bem assim lá dentro, né, do psicólogo. Então, eu fico pensando como que as pessoas escutam isso. Mas a partir do momento que você entende o seu valor, aí você entende o que a gente fala, que é uma das missões do psicolaste, trazer valor para o psicólogo, né?
E isso é uma coisa que eu gostaria que todo mundo entendesse. Mas eu acho que quando a pessoa não entende, ou então ela compra o problema da questão financeira e compra no sentido de acreditar na limitação, entende? Comprar nesse sentido de olhar para o paciente e falar, poxa, coitado, realmente ele não consegue, ou ele não vai dar certo, eu preciso amparar, eu preciso ajudar. Quando a gente faz isso, aí eu acho que a gente não está entendendo o valor do trabalho e o valor do outro também, do paciente na sua frente. Eu acho que foi Tem você mais que falou uma para mim um coisa, dia, viu? né, Jaque, que Coisa, fala. não existe, né, processo terapêutico se eu tiver dó do meu paciente. É, então, Se eu não como é acreditar que eu nele. vou ver o potencial dele ali se eu não acredito, né? Tá? É. Primeira coisa que é a capacidade de mudança dele. Né? Eu vou apoiá-lo tanto quanto eu for capaz de acreditar que ele pode. Então, se o meu processo com ele é travado inicialmente, né? Porque eu tenho pena, porque eu tenho dó, porque eu acho que ele não pode, eu acho que ele não consegue Não pagar, dá conta. já, já não vai ser uma relação tão favorável assim. Nesse aspecto, o Psicolite presta um serviço à sociedade muito grande, porque o Psicolite é uma plataforma para as pessoas que têm valor na psicologia e querem ser atendidos por um valor social. E aí tem uma portinha para que cada psicólogo também contribua, né, para atender em valor social por uma pessoa que está de fato nessa condição, né? Porque tem uma análise, né, econômica para que diga, você, ok, então, né? Óbvio que alguns podem tentar burlar, pode, mas se eu estiver burlando isso, tirando o lugar de alguém que precisa, né? E meu processo terapêutico também não vai dar certo. Né? Já Uhum, começou errado. Então, isso é muito importante. Todo mundo entenda o lugar das coisas, né? Para quem dá valor para a terapia, para a psicoterapia, ela gera um valor imenso na vida da pessoa. Para quem não dá, não gera, porque é o princípio da relação terapêutica, né? Eu me dou valor enquanto, né, pago pela minha terapia. Então, assim, eu posso fazer no convênio? Claro que pode, você paga seu convênio. Agora, eu chegar lá no psicólogo, que nem a gente viu ontem aí, eu quero que alguém fale comigo agora, tô precisando. Só. é alguém que não entende o propósito do tratamento né, psicológico, né? Eu quero que alguém fale comigo agora, eu tô precisando. Tudo bem, existe realmente um atendimento emergencial, né, para você acalmar a pessoa, Certeza. para você encaminhar ela, né, para um hospital se ela está numa crise. O psicólogo não vai tratar a pessoa dentro de uma crise, ele vai orientar, vamos medicar, vamos levar, vamos estabilizar e tal. Mas quando as pessoas perguntam, você tem horário para hoje, daqui a pouco? Posso ir aí daqui uma hora? Né? Eu normalmente não aceito, por quê? Porque eu acredito que se a pessoa tem essa urgência hoje, ela não vai aderir ao tratamento no sentido de entender que existe um processo onde ela vai vivenciar o que ela está acontecendo, porque não dá para você descobrir de uma vez o que está acontecendo com você. Isso, para mim, desculpa a palavra, é um estupro que você quer fazer com você. Você quer se autoviolar, você quer se abrir no meio e fazer assim para aparecer tudo de uma vez. Não é? A gente não se construiu num dia, a gente não vai se desconstruir num dia também. O Né? inconsciente nunca vai permitir, o subconsciente não vai permitir que você acesse isso, nem a técnica mais, né, devastadora de psicoterapia breve. Sim. Você Ai, cura depressão em uma sessão. Como assim? Como assim cura depressão em uma sessão? Né? mas isso aí não é coisa Não de dá, psicólogo. é uma construção. Não sei. Não sei, espero que não. Mas, né, é importante. Então, assim, a pessoa, Thalita, você pode me atender mais tarde? Não, hoje não.
eu tenho para daqui um dia, eu tenho daqui 2 semanas, uma semana que vem, depende do horário, mas assim, é importante as pessoas entenderem que o psicólogo ele tem essa diferença do médico, por exemplo, né? Às vezes, eu tô com uma dor de estômago, vou pro hospital, tomo um remedinho na veia, passou a dor e tal. Mesmo assim, eu vou ter que entender o que está acontecendo comigo, né? Depois. Mas, eu tô nervosa, tô irritada, tô surtando aqui. O psicólogo não vai resolver, né? Porque a gente precisa entrar num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então, é o que você falou assim, você pode me atender agora? Eu acho que uma pessoa que pergunta isso não é porque ela está fazendo por mal, mas ela não entende como que funciona a terapia, como que funciona o processo terapêutico, né? Pois é, Você pode me cabe atender agora? Não dá. a gente ensinar, a gente psicoeducar quem Sim, chega a nós e explicar essas coisas. Ah, mas aí o paciente não fica comigo. Fica, volta. Se ele tiver para fazer e entrar num processo que ele valoriza, porque ele vai melhorar se ele valorizar o processo. Então ele fica, ele volta. sim, Né? sim, E se é isso quiser, fica. que todos nós precisamos entender. E se por acaso ele não entendia e você conversou, explicou e conseguiu fazer ele entender, você vai fazer o seu paciente ficar. Por quê? Porque vai dar luz para ele entender o que, que ele está precisando de fato. E aí ele vai fazer um vínculo real, efetivo com você, né? Então, esse ferramental não mora na sessão de acolhimento, gente. Não é lá, né? Quando a pessoa está no estado e precisa do acolhimento, que é um trabalho nosso, diferente da sessão de entrevista e anamnese, né? Então, nós é quem temos que explicar essas coisas dos pacientes, né? Não tem como eles saberem essas Saber coisas, de antemão, não dá, não dá. né? Então, ok. Essa mesma, a Por mesma forma. Você vai no médico e o médico te fala, tem que tomar esse remédio, tal, tal, tal. Você vai discutir? Você vai dizer, não, eu não acho. Você não tem técnica para isso. Você não sabe. E é a mesma coisa do psicólogo. Se você atende alguém que a pessoa está ali desabafando e você está aprovando esse processo, dizendo que isso é psicoterapia e a pessoa ficou feliz e você deu um ok, não pontuou, a pessoa vai entender que é isso mesmo, né? É nossa responsabilidade esclarecer. É isso. Foi bom. Dúvidas, perguntas, comentários? Dando tchau, pessoal, Pessoal, que entrou agora. perguntas, dúvidas? Gente, o objetivo do Psicolite vai ser sempre a gente trazer um tema, né, da nossa profissão, mais ou menos uns 20 minutos, por isso que a gente pôs o nome Café com Psicolite, né? É um cafezinho. É um cafezinho, né? Comentem, coloquem temas que vocês gostariam de ver a gente conversando. E participe, né? Quero participar, quero conversar junto. Aperta o botão aí e vamos embora, né? E compartilhem para colegas de vocês que, que têm essa dificuldade, que têm esse posicionamento inseguro diante da escolha profissional que fez, né? O nosso objetivo é fortalecer, né, você no seu lugar de psicólogo, né? O Uhum. Psicolite apoia o desenvolvimento da carreira, apoia o network entre psicólogos. É muito importante isso, e não é um network local, né? É o Network Brasil, que é uma plataforma, aliás, tem atendimentos de fora do Brasil também, que chegam através do Psicolite, porque a internet é o mundo. E assim, um espaço para vocês, sendo ou não psicólogos do Psicolite, que aqui é para vocês, para qualquer psicólogo, discutir temas da profissão, né, da psicologia. Então, compartilhem as lives. Dá para participar junto, sim, senhora, dona Carol. É só pedir aí e entrar. Ou combinar com a gente, trazer um tema, né, num outro café.
Tudo bem, gente? Então, nós fomos o nosso tempinho de hoje, né? Até sexta que vem. Se quiserem comentar do que vocês querem ouvir falar, né? Fiquem, fiquem à vontade e peçam temas. A gente vai trazer preferencialmente temas sobre a profissão em si, sobre a sociedade e a visão que ela tem em relação à psicologia, mas pode pedir outro tema, um tema polêmico do momento, podem mandar a bala aí que a gente conversa, ok? Um abraço, obrigada pela audiência. Boa semana, até sexta. Beijo, Ah, boa semana. com as ações de Janeiro Branco, quem está fazendo, né? Continuem aí Mas conscientizando. agora explicando a diferença, tá, gente? Janeiro Branco a gente atende a primeira sessão sem custo. Então aproveita, pega uns 10 minutinhos para explicar o que é Janeiro Branco, por que é sem custo, para ter o primeiro contato, o que é acolhimento, o que é processo terapêutico, tá? Isso é bom, é psicoeducação, isso é bem interessante, é legal, porque a pessoa que escuta aqui conta para umas quatro o que ela aprendeu, entendeu? E a gente vai ser mais reconhecido, né? Isso mesmo. Né? Façam agora o Janeiro Branco consciente, né? Com a diferença do É, que é acolhimento e do que é processo terapêutico, questão de entrevista e anamnese. Um beijo no coração de vocês, até semana que vem.